Vamos falar sobre segurança psicológica. Você já trabalhou em um ambiente que era pesado, que as pessoas não gostavam de expor suas ideias ou tinham medo de ser questionadas e ter em xeque sua competência? Não seria esse ambiente o melhor ambiente para a segurança psicológica. Consequentemente, como este ambiente ou organização pode definir que ele está promovendo uma cultura de segurança onde a gente não tem as pessoas participando no centro da tomada de decisões. Pelo contrário, a gente pode estar indiretamente ou sem se perceber promovendo uma cultura do medo. Exemplo, toda vez ou na grande maioria que alguém se acidenta, o resultado é que esse colaborador foi desligado. Indiretamente, o que é que ficou para os demais colaboradores? Que não é tolerado, que isso não é aceito, e será que isso vai ter algum comportamento contrário? Dizer, olha, eu não vou expor porque se eu preciso fazer a tarefa, mas se descobrir que eu fiz desse jeito, eu tomei uma decisão e assumi o risco, consequentemente cheguei a esse acidente, e se eu puder esconder esse evento, eu vou fazer isso? Então você tem comportamentos de subnotificação, de esconder situações de risco ou não querer expor, não por falta de índole, é qual é o ambiente, cultura que aquele colaborador está inserido. Então, que ele vem e traz também suas cargas externas e que precisa estar alinhado com a cultura organizacional da empresa. Então é uma grande discussão e tudo começa pela segurança psicológica. Mas antes de falar de segurança psicológica, a gente precisa entender que um dos principais elementos é fazer um diagnóstico. Aonde eu estou entrando quanto profissional ou líder de saúde e segurança, ou de pessoas, ou industrial, de engenharia, como é a segurança psicológica dentro desse ambiente? Eu consigo fazer essa leitura e analisar a forma como eu vou conduzir o meu processo mediante ao nível de maturidade que eu identifiquei? Esse é um ponto a ser questionado e aqui a gente vai trazer alguns aspectos para que você possa identificar de forma clara e, consequentemente, ter uma linha muito certa de como eu vou atuar dentro desse ambiente. Aqui tem um ponto de discussão onde a gente vai trazer sobre os estágios da segurança psicológica. Quando eu estou falando de segurança psicológica, seus aspectos, como eu vou estar traduzindo, o primeiro estágio é que as pessoas não tenham medo de admitir que erraram. Imagina eu chegar num ambiente que alguém diz, olha, hoje eu esqueci que eu deveria ter comunicado o determinado setor, apesar da atividade ter sido segura, mas eu não fiz. Isso gerou um atraso no carregamento. Caramba, que horrível, que perda terrível, né? Dependendo de como a outra parte recebe essa declaração de erro, pode gerar uma advertência, uma medida disciplinar, ou sequer, indiretamente, apesar de não falado pelo líder, uma exposição para os demais colegas. Então, será que esse ambiente é um ambiente que está propício à implantação da segurança psicológica dentro dessa gestão? Muito se fala das empresas, a organização, mas eu consigo fazer um trabalho de segurança psicológica na minha equipe, individualmente, com o grupo, e independente do estágio da organização, eu também tenho o estágio da equipe e da liderança, que patrocina ou não esse movimento, e como eu, profissional de uma área de apoio, ajudo a liderança a desenvolver esse projeto e perceber com ele os ganhos que ele pode ter ao longo do seu processo, tarefas, toda a equipe. Então, esse é o primeiro estágio, quando a gente traz um pouco aqui de poder admitir os erros e aprender com eles. Então, se eu consigo trazer que eu errei e esse erro, em vez de virar um martírio, eu consigo trazer isso com um grupo e apresentar como elemento para desenvolvimento, é fantástico. Eu vou trazer isso como um aprendizado organizacional, para dizer onde estão as oportunidades, o que é que a gente pode fazer em relação a essa perda. O segundo ponto é a questão de culpados. Toda vez que eu identifico erros, falhas relacionadas ao indivíduo ou à equipe, o meu principal comportamento é de culpa.
dizer que aquele processo, aquele setor, aquele colaborador, o novato, ele foi culpado, adquirir ou direcionar a culpa, porque a partir do momento que nós estabelecemos um culpado, o problema parece que acabou, mas ele continua lá. E eu preciso estar gerando a identificação de novos culpados para toda e qualquer nova falha identificada. Esse movimento não leva a lugar nenhum. E ao final, o líder fica fazendo o ciclo que patrocina a cultura do medo, onde as pessoas não vão estar trazendo à mesa os problemas. Essa é uma característica importante. E qualquer ambiente que você chegar, você vai conseguir perceber isso, certo? A equipe, ela consegue promover ideias. Naturalmente, ela traz, olha, descobrimos uma oportunidade no processo, tarefa. Ela apresenta melhoria contínua, novas ideias, formas de como melhorar o ambiente, tarefa, ou ela nunca apresenta nada, ou não tem essa curiosidade ou iniciativa para isso. E como eu, quanto líder, ou a liderança que eu apoio, está promovendo isso na equipe, para que as equipes tragam ideias que solucionem problemas. Se esse movimento não acontece, também não dá para garantir ou afirmar que naquele setor ou modelo de gestão está trabalhando a segurança psicológica.